Olá, bom ano a todos, 2011, já cá estamos novamente, vamos passar um ano maravilhoso, espero eu, vamos ter as previsões mais daqui a um bocadinho, vai perceber porquê. Vou iniciar a história de vida desta noite. Já sabe que se quiser enviar a sua mensagem SMS, deixar o seu comentário, pode fazer o seguinte, é só escrever um P, um O e um R, deixar um pequeno espaço, escrever o nome, localidade e a sua mensagem. E enviar para o número 68 302. 68 302. Durante séculos, a astrologia se baseou na observação de objetos astronómicos e no registro dos seus movimentos. A astrologia é uma disciplina que alega que as posições relativas dos corpos celestes podem promover ou prover informações sobre a personalidade, as relações humanas e outros assuntos. Um praticante de astrologia é chamado astrólogo. Hoje vamos ter a oportunidade de conhecer Carmen Ferreira, bem conhecida do público do Porto Canal. A astróloga tem uma rubrica de orientação astrológica no programa L'Avion Rose todos os dias aqui no Porto Canal. Mais para o final, mais daqui 20 minutos, meia hora, mais ou menos, vamos ter então a previsão para este ano dos signos, que a Carmen vai fazer então o favor de nos revelar hoje. Esteja atento. Mas antes de mais, vamos conhecer a Carmen. Olá, Carmen. Olá. Tudo bem? Como é que foi o teu Natal? A passagem de ano? Foi boa? Ótimo. Quer um, quer outro. Sim. Muita alegria? Para 2011. Sim. Cheio. Vai ser um bom ano. Vai, com certeza. Nós temos que acreditar que é um bom ano e, portanto, daqui a pouquinho vamos saber o que é que os astros nos dizem e vão nos revelar, não é verdade? Mas daqui a pouquinho. Carmen, vamos conhecer um pouco, até porque é sempre interessante conhecer quem realmente nos dá uma orientação astrológica, não é? Uhum. E já és conhecida aqui, já tens uma rubrica no L'Avion Rose todos os dias, não é verdade? Todos os dias. E, portanto, quando é que começaste a ter aquele interesse relativamente aos astros? Provavelmente não olhaste para o céu assim, vou estudar, é interessante, não foi assim? Não. Então? Não, foi surgindo lentamente e gradualmente. O primeiro contacto um pouquinho mais a sério, penso que foi por volta de 1998. Iniciei iniciar o tema. Sim. E na altura fiz uma consulta de astrologia e pareceu-me uma coisa muito interessante, mas estava muito longe de considerar a hipótese ainda. Sim. Depois, mais tarde, numa época da minha vida que estava a precisar eu gosto de estudar, gosto de saber coisas e lembrei-me que gostava de usar algum do meu tempo livre e estudar astrologia. E comecei lentamente em pequenos cursos, avulsos, iniciações, até que começou a aparecer uma coisa mais séria. E aí foi quando resolvi fazer o curso. Mas quando é que começou a aparecer uma coisa mais séria? Provavelmente depois de estudar, porque por detrás da astrologia é um estudo intensivo, não é? Portanto, as pessoas não são astrólogos porque apetece ser astrólogas não, há um estudo, não é? Nem é coisa de 2 ou 3 fins de semana. Claro, é coisa claro, de sim. Não é com um mini curso. Não. Não, como é que sentiste essa atração? Começaste a estudar a astrologia de uma forma mais profunda? À medida que fui avançando, o assunto parecia-me sempre cada vez mais exigente e a vontade foi aumentando. E por volta de 2003, 2004, comecei a considerar a hipótese de, talvez como hobby, mas queria fazer aquilo bem feito. E já estava a fazer o curso com o Paulo Cardoso, mas ainda a achar que era uma formação engraçada em termos pessoais. Quando comecei a ter a indicação das pessoas conhecidas e amigos com quem eu falava sobre o assunto, e eles é que me foram sugerindo. Sim, e eles sentiam também interesse em saber, Carmen, agora que estamos aqui os dois, então... E portanto tinham esse interesse, não é? E os amigos? E foram eles que me foram dando esse feedback de que parecia que havia ali qualquer coisa de interessante para mim. Exatamente, pronto. Os amigos achavam graça, porque nós todos achamos graça e temos curiosidade, não é? Até os mais céticos, acredito que até os mais céticos dizem, não, mas
depois gostas Mas diz lá, que estamos aqui. Vê lá aí qualquer coisa. Mas, no entanto, os amigos também sentiram, provavelmente, relativamente à astrologia, à orientação que tu davas aos teus amigos, que havia mais qualquer coisa. E o que é que eles diziam? Epá, tu acertaste? Não? Sim. Havia situações que dizer assim? No princípio era muitas vezes foco nas conversas, quando estávamos juntos, não é? Principalmente em casa, com a presença do computador, para poder analisar o mapa. Havia essa curiosidade e depois aquela sensação de o que estás a dizer faz algum sentido. Portanto, diz lá mais qualquer coisa. Basta um olhar e um movimento, o conforto corporal que denunciava, ou eles abertamente diziam assim, Carmen, realmente estás a dizer as coisas e bate certo. Eu não posso dizer que não tenha tido apoio que tenha sentido que estava a enverdar por uma área muito estranha, porque as pessoas que me estavam próximas, mesmo as que estavam um pouquinho mais reservadas, não tiveram nenhum problema em demonstrar o interesse e até incentivar. E realmente foi à custa disso que eu comecei a colocar a hipótese de levar a astrologia mais longe. Também, é verdade que tu estudaste a astrologia, não é? Mas tu, a partir do momento que começaste de uma forma caseira em orientar os teus amigos, alguns familiares, etc., tu também começaste a sentir que havia algo que estava a crescer e que estava-se a tornar muito séria, porque é uma grande responsabilidade, não é? Apesar de tudo, estamos a falar de astrologia, mas há todo um estudo, mas é uma grande responsabilidade. Sentiste também no teu interior que realmente havia algo mais, que tinhas um contacto quase direto com os astros? É isso? Sentia, e à medida que fui estudando, apetecia-me cada vez mais e levar aquilo cada vez mais seriamente. O que veio dos outros e não de mim foi a ideia de que eu podia fazer profissionalmente, por exemplo. Porque eu acho que é uma coisa que acontece a muitos de nós, que é os nossos melhores sonhos, às vezes não queremos acreditar neles. E parecia-me bom demais para ser verdade para mim. E foi graças ao apoio da família e dos amigos mais próximos que o meu sonho... continuaste o teu estudo pelos astros. Exatamente. Assim. Podes explicar, até porque eu gostava que tu explicasses aos telespectadores o que é exatamente a astrologia. Para separar um pouco as águas, não confundir com a cartomância, não tem nada a ver com a cartomância, não tem nada a ver... Portanto, a astrologia, o que é exatamente? A astrologia é uma ciência milenar e, no início, quando a ciência estava muito menos desenvolvida do que está nos dias de hoje, tinha o mesmo corpo de conhecimento da astronomia. E ainda hoje é baseada nos dados astronómicos. Isso quer dizer que existe uma base científica e palpável para a qual qualquer astrólogo deve estar, deve considerar, não é? Não, é evidente que parte de princípios filosóficos mais complexos e que, de alguma maneira, dizem que nós estamos ligados com as energias cósmicas e é daí que vem a influência, mas num mapa astrológico o que está lá, os símbolos que lá estão, são posicionamentos astronómicos, não é? Que qualquer... isso significa que nós, duas pessoas que estudam astrologia podem ter leituras diferentes, mas estão a olhar para os mesmos dados. Mapa. E, portanto, é possível ir fazer alguma análise mais concreta. E outra parte importante da astrologia é que hoje em dia, com o desenvolvimento tecnológico, está a ser possível fazer um estudo estatístico que trouxe outras dimensões à astrologia, não é? Porque hoje em dia podemos, enfim, basta a internet e a comunicação para os astrólogos contribuírem com a sua própria experiência com dados estatísticos, por exemplo, as pessoas nascidas com o Sol no signo tal e tal, sobre este aspecto aconteceu-me verificar isto e isto e isto, e isso permite uma base minimamente científica que distingue a astrologia de outras áreas do conhecimento e que muitas vezes é sujeita a confusões. A astrologia é errado dizer que a astrologia é futurologia, não tem nada a ver. Ou pode ter assim uma pequena relação? Uma pequena relação, penso que poderemos considerar.
considerar que a astrologia é futurologia é diminuir bastante tudo aquilo que a astrologia pode significar. É evidente que, conhecendo as circunstâncias passadas da pessoa, conhecendo as dinâmicas energéticas, é possível, tal como nas previsões meteorológicas, antecipar possibilidades. Sim. Futurologia não. Não é futurologia. Tem uma pequena relação, mas não é de todo futurologia. Por exemplo, Mas as pessoas confundem um pouco, não é? A astrologia com a futurologia, mas não tem nada a ver de facto. Não, pode haver as possibilidades que falaste, de facto, mas a futurologia, dizer que daqui a um ano isso vai acontecer e, portanto, atenção, não tem nada a ver. Portanto, são várias saídas que, quando consultas o mapa astral, podes dar, por exemplo, um conselho a alguém, as pessoas pedem-te conselhos, mas provavelmente caem também na tentação de perguntar o que é que me vai acontecer. Claro, o que é que eu faço? O que é que eu faço? Também. É uma parte delicada no aconselhamento astrológico, é não cair nessa tentação. E não cair na tentação de julgarmos a pessoa até pelos nossos próprios valores. Não é? Porque, o ideal será que um astrólogo tenha também formação em técnicas de aconselhamento, com aspectos éticos, mas também práticos neste sentido, e o ideal é sugerirmos possibilidades, ajudando a pessoa a perceber para as possibilidades que se apresentam, que capacidades tem, de que forma é que aquilo lhe assenta. E há pouco falávamos que eu às vezes comparo como se fosse com alguém comprar roupa, e não decido eu pela pessoa. Exatamente. Mas posso lhe dizer... Podes orientar. Não é? Dar uma visão externa, uma vez que às vezes, quando as coisas nos estão a acontecer... de moda, não é? E, portanto, exatamente. Claro. Portanto, tu tens essa possibilidade e se favorece nesse sentido ou no outro, e a própria pessoa que tem que tomar as suas decisões, o seu caminho, no fundo. Na análise do mapa astrológico, é possível perceber uma coisa que nós nem sempre estamos muito conscientes de nós próprios, que é as nossas potencialidades. Pois. Aquilo para o qual temos especiais qualificações, digamos. Sim. E então, nas decisões, é relativamente fácil para quem sabe da astrologia perceber que aquela circunstância de vida, para aquela pessoa, poderá desenvolver-se de determinada maneira. E aí podemos orientar. Nunca escolher por ela, nem ceder à tentação de responder à pergunta, o que é que eu faço. Mas provavelmente há pessoas que vou de férias. Exatamente, que te consultam, que dizem assim, mas Carmen, diz-me, eu não sei, porque há pessoas provavelmente que não sabem tomar decisões, mas nunca caíste na tentação de, então faz assim ou faz assim. Não, tens essa orientação e aquela, e portanto, tu, com a tua vida, vais poder fazer a tua escolha, é isso. As pessoas têm medo de escolher, é isso. Achas, e estamos a falar não só como a astróloga, mas também como pessoa. Achas que, do teu ponto de vista, como pessoa, que as pessoas têm medo de tomar... assumir as responsabilidades. De assumir as responsabilidades, é isso? Acho. É compreensível, mas... É compreensível, claro que sim. Que, pela tal questão que falamos há pouco, eu creio que o que nos impossibilita mais de assumir as responsabilidades é não estarmos devidamente conscientes daquilo que podemos fazer. Das potencialidades, não é? De tudo o que nós podemos escolher para nós. E portanto, assusta-nos escolher. Claro. E apesar de tudo, muitas vezes preferimos o papel de vítimas das circunstâncias, porque aí aconteceu-nos, não tivemos escolha, não é? E não tivemos escolhas. E, portanto, mas provavelmente as coisas que nos acontecem ao longo da vida são muitas vezes as escolhas que são erradas, não é? Menos conscientes. Ou menos conscientes, ou as escolhas que nós temos, no fundo, medo de, naquela altura, decidir e orientar-nos. Eu não tenho a certeza que existam escolhas erradas. Escolhas menos conscientes, com certeza. Menos conscientes. Erradas. Provavelmente naquela altura decidimos conforme nos foi possível, não é? Mas menos conscientes nesse sentido. Existe. Não é? E eu acho que temos pouca noção de que assumir as responsabilidades é muito melhor para nós. Pois é.